capitalismo transporta o fascismo como uma das suas margens. Toda vez que o capitalismo estiver em crise, ele será fascista, se preciso for. Quando ele não precisar do fascismo, ele se estrutura do jeito que ele se estrutura cotidianamente. Então é um capitalismo liberal, mata pingadamente, porque observemos nós o que acontece com a população negra, pobre, periférica e trabalhadora do Brasil. Vem sendo exterminada sistematicamente, apenas nos eventos de sempre. O de sempre aqui com muita tristeza que eu digo, mas são estas execuções que por aí existem, milhares e milhões de pessoas encarceradas no Brasil e nos Estados Unidos, isto nos tempos ditos democráticos, liberais, de respeito aos direitos humanos. Mas há ocasiões em que nem isto é suficiente, e então surgem posições de extrema-direita. Algumas delas são ditaduras, como foi a ditadura militar no Brasil, como foi a ditadura de Pinochet no Chile. Historicamente, o capitalismo nunca se aguenta dentro dos limites daquilo que ele diz ser o seu liberalismo. Ele sempre extrapola quando possível, quando necessário, porque efetivamente o capitalismo traça um limite necessário, que é o limite de não poder fazer com que a classe trabalhadora tome o poder e traga a sociedade para a divisão da riqueza para todas e todos, que é o socialismo. Então, quando Salvador Allende, no Chile, anuncia uma pálida possibilidade de empoderamento popular, porque era muito pouco que se dava, mas só isto já faz com que a classe burguesa do Chile e dos Estados Unidos, classes consorciadas uma à outra nesse imperialismo do capitalismo, destruam Salvador Allende, matem-no dentro do palácio, e Pinochet passa a ser este governo fascínora que foi, ditatorial que foi, miserável que foi, e, portanto, aqui a sociedade chilena passa por momentos horríveis, dos quais até hoje não conseguiu, inclusive, se levantar plenamente. O que estou dizendo é que o fascismo é uma possibilidade do capitalismo sempre. A única hipótese de não termos sociedade fascista é escaparmos do capitalismo, é lutarmos para que a classe trabalhadora do mundo faça com que o mundo possa ser socialista. E então não haja mais burguesia fazendo com que os pobres matem os pobres e o Estado e os pobres matem outros pobres e outros estados em favor desse 0,1% da humanidade. É preciso que os 99,9% da população do mundo tomem o poder do mundo nas mãos. E isso, então, impede que haja aqui uma organização de tipo fascista. Muito bem. O meu livro, Crítica do Fascismo, nele eu sistematizo e explico as possibilidades de interpretação sobre o fenômeno do fascismo e do nazismo. Como eles se dão? Por que eles ocorreram? Então eu faço uma investigação desde os primórdios desse fenômeno. Um dos capítulos deste meu livro eu o dedico a um italiano que foi o protótipo do fascismo. Ele se chamou Gabriele D'Annunzio. E este poeta italiano, ele foi o primeiro protótipo de ditador, de Duce, palavra que ele inventou, numa cidadezinha que nem era italiana, mas ele tomou de modo violento e instaurou por lá um regime que tem um germe de fascismo. Logo em seguida, Mussolini pega este exemplo e toma o poder de modo aqui absurdo na Itália e instaura um regime fascista. Portanto, eu vou investigar as origens históricas do fascismo, só que estas origens do fascismo italiano, do nazismo alemão, elas são do século XX, mas desde o século XIX se percebe que a burguesia, quando está em crise, quando ela está em condições nas quais a sua afirmação não é plena, ela não faz a sua acumulação de capital de modo suficiente, ou que ela deseje de um modo pleno, então a burguesia se vale de instrumentos ditatoriais, se vale de instrumentos de extrema-direita. O próprio Marx já tinha percebido isso no século XIX, porque na virada da década de 1840 para 50, ele percebeu um fenômeno que foi o golpe do dia 18 de Brumário, é um dia do calendário antigo da Revolução Francesa, feito por Luiz Bonaparte. Então, Marx escreveu um livro sobre Luiz Bonaparte, o 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, explicando como é que a burguesia rasga a sua fantasia liberal, a sua fantasia democrática e dá golpe. Isso já aconteceu no século XIX. No século XX,
nós vimos movimentos, eventualmente, de outro calibre, de outra qualidade e de outra dimensão quantitativa, inclusive. Fascismo e nazismo não se comparam no regime de horror que estabeleceram com o que se deu no golpe de Luiz Bonaparte no dia 18 de Brumário. No entanto, são regimes também aqui expressivos, todos eles, desde aquele do século XIX até o século XX, de extrema-direita. E o século XXI, até agora nós não temos uma situação que tenha o calibre daquela de Hitler ou daquela de Mussolini. Então, nem Trump, nem a situação brasileira, nem algumas situações da Europa chegam a essa dimensão. Não chegam agora. O capitalismo não está sendo manejado a ponto de poder aplainar um pouco as suas contradições. Muito pelo contrário, o povo está passando fome, o povo está morrendo e não parece que haja nenhum mecanismo estrutural para dar condições ao povo de melhoria dentro do capitalismo. Então, a tendência do capitalismo, efetivamente, é esgarçar ainda mais o tecido social. A crise do capital não está se resolvendo, pelo contrário, está se ampliando. Então, não sei se no Brasil, não sei se nos Estados Unidos, não sei se na Itália ou na Hungria ou na França, onde também há um movimento que voltou aí de extrema direita, ou então na Alemanha, onde também sempre há esses grupos neonazistas, por todo lugar do mundo, na Ucrânia, onde esses grupos proliferam já há bastante tempo. Não sei se por onde isto surge, mas a tendência do capitalismo, quando ele não consegue mais manter a sua taxa de acumulação, quando ele não consegue mais manter o domínio burguês como tal, e quando a crise perpassa o tecido social, e o povo vive muito mal, o povo vive desgraçadamente, a tendência é que nós cheguemos a uma situação na qual o capitalismo precise dos instrumentos da extrema-direita violenta para se afirmar. Então, o fundamental do meu livro Crítica do Fascismo é estudar a história, não para dizer que o atual momento seja igual. Por enquanto não é igual àquela morte de 6 milhões de judeus. Não se anuncia um quadro como esse hoje, só que tem um dado aqui que eu quero lembrar a todas e todos. Nós vivemos hoje uma situação que não é igual da Itália e da Alemanha. No entanto, a crise do capital no mundo pode ser tamanha, daqui 5, 10, 15 ou 20 anos, que nós possamos, infelizmente, viver uma situação, quiçá, pior do que daquele tempo. Então, por enquanto, não. Só que como nós estamos vivendo num regime de exploração, um regime de dominação, de opressões para a acumulação, da burguesia, da classe burguesa mundial, nada impede de que esta crise, daqui a alguns anos, seja uma crise que venha a ser mundial e o resultado dessa tragédia seja tamanho que talvez possa ser até, infelizmente, pior do que aquele que se deu anteriormente. E aí, países como o Brasil e Estados Unidos, se ficam na toada que ficam nos dias de hoje, eles podem ser daqui a 100 anos os exemplos que o mundo vem a estudar dos países que deram início desta desgraça de um certo fascismo do século XXI, como nós estamos estudando aqui hoje no Brasil, século XXI, a Alemanha e a Itália do século XX.